Essa dúvida ficou comigo até a noite. Quando eu me encontrar com Stephanie, esqueci completamente. Na segunda-feira pela manhã, recebi uma notícia não muito boa, pois teria de ir para a escola sem o meu amor. Ela alegava estar doente e por isso não iria para a escola. Muito triste, voltei para casa. Após um tempo, fui para a escola e ao término da aula, fui até a parada de ônibus, como de costume, e pude perceber que a lua cheia daquela noite estava muito linda. Pensei como estaria Stephanie e nem tinha me dado conta que já se aproximava do meu destino final. E a lua ainda não iluminava aquela estrada de terra. Ao andar uns 100 metros, ouvi novamente aquele uivo, só que mais perto. E não tinha me lembrado do tal lobisomem. Então continuei a caminhar, e novamente aqueles sons de passo vinham em minha direção, só que mais rápidos. Resolvi olhar para a direção dos barulhos, e quando eu olhei, sinceramente me arrependo até hoje. Uma besta horrível estava a 5 metros de distância de mim. Foi quando me lembrei que aquilo era um lobisomem. Os olhos eram amarelos, a boca ou focinho tinha presas que saltavam para fora, como se a boca dele não coubesse. As garras eram enormes e o seu tamanho era descomunal. Tinha cerca de 2 metros de altura, e eu, sem nenhuma reação, ouvi quando um galope alto vinha na estrada, que levava ao bairro, e ao olhar de canto de olhos, me apavorei mais ainda. Um grande cavalo, com brasas de fogo que saíam de sua cabeça, vinha disparada na minha direção. Só veio em mente a frase: Meu Deus, se for para eu morrer nas garras e patas dessas coisas, tire minha vida agora e conforte meus pais e a Stephanie. Quando aquele cavalo parou bem ao meu lado e começou a relinchar e bater os cascos no chão. Ao olhar para o lobisomem, percebi que ele se afastava, como se estivesse com medo daquele cavalo. Então, ele soltou um forte uivo e correu para o mato. Quase desmanhando, me virei no sentido de casa e comecei a caminhar lentamente. E a mula sem cabeça, pois sim, naquela altura já sabia que se tratava de uma. Vinha me acompanhando, e quando cheguei perto de casa, ela soltou mais um relincho e correu sentido contrário da rua. Naquela noite, não peguei no sono, e ao amanhecer, relatei tudo a meus pais, que acreditaram em mim. Fui na casa de Stephanie, e ela disse que se sentia melhor. Então naquele dia fomos para a escola. E ao retornarmos, ela me perguntou o porquê de olhar tanto para os lados, mas para não assustá-la, disse que não era nada. Após uma semana, voltávamos pela mesma estrada por volta de 8 horas da noite. E outra vez aquele uivo bem perto. E cerca de 10 metros à nossa frente, o lobisomem saltou do mato e partiu em nossa direção. E foi quando Stephanie entra na minha frente e grita: Chega, Samuel! Você não vai mexer com ele! Fiquei pasmo ao saber que o lobisomem era o irmão de minha namorada. Ele urrou alto e pôs em pé, bem em nossa frente. E ela falou: Não se preocupe, eu não vou deixar ele te atacar. Então, ela começou a tirar seu uniforme e ficou despida. Se ajoelhou no chão e começou a se contorcer. Tanto eu como o próprio lobisomem estávamos surpresos. Sons de gemidos e ossos se quebrando vinham de Stephanie, que, em minha frente,
Nunca pensei em ver. A pessoa que eu amava estava se tornando aquele cavalo, com brasas de fogo que saíam de suas narinas, olhos e de suas patas. Então soltou um relincho e começou uma batalha com o lobisomem, que não aguentou por muito tempo e fugiu, soltando berros assustadores para o mato. Paralisado e chorando de pavor, vi quando aquele cavalo se aproximou de mim, e suas brasas iluminavam tudo ao redor. Olhou fixamente em meus olhos e começou a se destransformar e voltar à forma humana. Depois de um tempo, Stephanie se acorda e disse que poderia explicar tudo a mim. Então, nos sentamos em um tronco de árvore e ela me falava que tanto ela como seu irmão sofriam de uma maldição jogada por uma feiticeira, que ao atingirem certa idade, o Samuel iria virar um lobisomem e Stephanie a mula sem cabeça. E ainda me relatou que foi ela que me protegeu na primeira vez em que o irmão dela quis me atacar, e por isso que ela não foi para a escola. E seu irmão não nos atacou na noite de sábado porque ela estava comigo. Eu a entendi e fomos para casa. E ao chegarmos, ela me disse que me amava muito. E eu também disse que a amava muito. Nos beijamos e entramos em casa. No dia seguinte, ao acordar, uma triste notícia e uma dor no coração me acometeu. Minha mãe me disse que Stephanie, seus pais e seu irmão haviam ido embora. E antes de ir, ela disse para minha mãe que ela me amava muito. Ao saber disso, comecei a chorar e nem para a escola eu fui. Nunca mais eu vi e nem tive notícias dela. Mas o meu amor por ela nunca morreu. E sei que ela me defendeu por 2 vezes. Boa noite.